Autor de obras como O Discreto Charme da Magistocracia, Vícios e Disfarces do Judiciário Brasileiro, o professor Conrado Hübner tem sofrido tentativas de censura por conta das opiniões e da atuação pública em colunas de jornais. Neste livro, o livro O Discreto Charme da Magistocracia, o autor reúne uma seleção de 88 textos sobre atores do sistema de justiça brasileiro e fala também dos usos e abusos das cortes superiores, em especial do Supremo. A obra vai ser lançada também na Bienal do Livro, neste fim de semana, aqui em Salvador, e a gente conversa agora com o próprio, o professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, colunista da Folha de São Paulo, pesquisador também do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, professor Conrado Hübner. Um prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Jefferson. Prazer estar aqui também. Muito obrigado. Como é que você descreveria esse conceito de magistocracia apresentado no seu livro, O Discreto Charme da Magistocracia, e a sua relevância para compreender o sistema jurídico brasileiro, Hübner? A magistocracia é um tipo de neologismo que faz uma ironia com a ideia de aristocracia no sistema de justiça. E o conceito se refere a uma parcela desse sistema de justiça, uma parcela muito relevante e que tem hegemonia e que governa o sistema de justiça. E é uma parcela com muitas características do atraso brasileiro. Ela é autoritária no sentido de não ter respeitado e não ter entendido e não ter incorporado a ideia de direitos fundamentais. Nesse sentido, ela é quase que coautora do encarceramento em massa brasileiro, para dar um exemplo de certas tragédias humanitárias. E a magistocracia, essa fração subscreve, ela é autocrática porque ela reprime a independência judicial interna ao judiciário das primeiras instâncias. Ela é rentista porque ela gasta boa parte do seu tempo lutando e agindo politicamente para acumular e somar e crescer nos seus privilégios remuneratórios e não remuneratórios. Ela é nepotista ou familista no sentido de favorecer e adotar práticas que favoreçam sua família, seja dentro do judiciário, seja na prática advocatícia, que se beneficia do fato de que magistocratas estão e têm poder dentro do judiciário. Pois é, você faz referência também a vícios, a disfarces do judiciário brasileiro, inclusive está no título do seu livro. Que principais vícios e disfarces do judiciário brasileiro seriam esses? Como é que eles contribuem para a perpetuação de uma magistocracia, como você define, autoritária e autocrática, Hübner? Os vícios e disfarces, enfim, essas características que eu acabo de descrever já são grandes vícios que impedem um pouco a promoção de direitos e o aprofundamento da democracia no Brasil, né? Então, é uma força antidemocrática. E essa força antidemocrática de adotar formas de comportamento e de atuação que vem cheio de truques e de ilusionismos, né? A forma como argumenta, a forma como afirma publicamente que seus privilégios ilegais são conforme a lei, a forma como participam de práticas patrimonialistas e promíscuas propriamente, como participar de eventos na presença de advogados e jantares, como se aquilo não ferisse a imparcialidade, o dever de imparcialidade, como se ali não houvesse conflito de interesses. Essas práticas que a gente costuma assistir nos tribunais superiores, que são mais visíveis e com mais monitoramento do jornalismo, mostram uma série de truques, desses truques que ganham uma capa de legalidade, mas que precisam ser questionados. Conrado, bom dia, Ernesto aqui. Prazer estar falando com você. Bom dia, Ernesto. Diz uma coisa, nos próximos dias vai haver um converscote parecido com esse que você descreveu em Londres, em que vários graúdos do judiciário, do meio político, vão se reunir para discutir o Brasil
mas lá em Londres, um converscote financiado aí por grandes empresários. E o Congresso, por iniciativa aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está discutindo aí a PEC do quinquênio, né, para acrescentar um pouco mais aí os salários dos magistrados, sem que isso, inclusive, entre na conta do teto de gastos. Esses dois fatos, eles exemplificam o que você trata, pelo menos um dos aspectos que você trata aí no livro? Exemplificam profundamente, né? O Congresso ter aprovado um tipo de benefício que a gente que já tinha sido eliminado pelo absurdo que representa, pelo fato de que magistrados brasileiros estão entre os mais bem remunerados do mundo e especificamente na pirâmide social brasileira ocuparem o 0,01%, e não só pelo fato de estarem nessa posição, mas também pelos métodos pelos quais conquistam essas posições. Óbvio que representa essa feição rentista, né? Em vez de se concentrar na sua função principal, gasta bastante energia, e não há nenhum problema de se buscar uma boa remuneração, mas não é de boa remuneração que se trata. São modos corruptos de confundir o público com o privado. O converscote fora do Brasil, como tem se tornado tão comum já na última década, é outra aberração, né? É um grande encontro de políticos, de empresários que têm profundos interesses no STF. Isso é uma jabuticaba também, é coisa que só tem aqui no Brasil, ou é comum magistrados de outros países, de Suprema Corte, assim, se reunirem a convite de empresários graúdos? Olha, eu estudo bastante judiciário e isso eu nunca vi. Portanto, a minha impressão, a minha hipótese, quase convicção, é de que é uma total jabuticaba. Você conta para juristas fora do país, eles não entendem isso. Eles não entendem, por um lado, porque a eles lhes parece um óbvio conflito de interesse, né? Obviamente inapropriado. Segundo, tudo é muito cafona, tudo é muito irônico, né? Em hotéis de luxo, discutir o Brasil em português com brasileiros. É no mínimo inusitado. Conrado, você, acho que foi aluno, mas leciona na lendária faculdade do Largo do São Francisco, não é isso? E lá também Sim. Estudou um dos pais aí dessa arrumação das nossas cortes superiores, foi o baiano Rui Barbosa. E você faz críticas aí que vão na raiz do Supremo, né? São problemas estruturais da nossa Suprema Corte aqui, vícios, como você está falando, históricos. Onde é que, e hoje você talvez seja, pelo menos no campo da imprensa, a voz crítica mais contundente sobre o sistema judiciário brasileiro. Mas em que medida essa crítica que você faz ao Supremo, principalmente, se afasta e se distancia desse coro que envolveu até o Elon Musk agora no questionamento e numa crítica demolidora à Suprema Corte brasileira? Algum ponto que pode se confundir essa crítica que você faz com a crítica que o bolsonarismo, que a extrema-direita faz ao STF, encarnado aí na figura do ministro Alexandre de Moraes? Pois é, no momento em que o bolsonarismo violentamente, e desde antes da sua eleição, né, já vinha violentamente atacando o Supremo, esse tipo de cuidado e de consciência do papel da crítica eu tive que ter, né, no sentido do risco de que a crítica seja incorporada para as piores intenções de um autocrata que pratica profundas estratégias de delinquência política e de autocratização, possa ser incorporado por essa turma, né? E acho que a única saída para isso, muito claro, que a crítica à conduta de ministros não se confunde com a crítica ou com a rejeição do papel do STF, né? É uma defesa da instituição para que a instituição sobreviva a momentos como esse, por exemplo, né? Porque o STF chegou
no momento mais crítico da democracia brasileira, com seus vícios muito escancarados. E o STF, mais do que isso, também é um dos colaboradores para que a democracia brasileira tivesse chegado onde chegou, né? Na beira do abismo. Então, é muito importante esse cuidado, não deixar de criticar o STF e, na verdade, é importante distinguir o STF, a instituição do STF, dos ministros do STF, porque essas práticas são muito problemáticas e favorecem o bolsonarismo. Ainda que o ministro ou outro, e o Alexandre de Moraes em particular, tenha assumido um protagonismo no combate a esse tipo de prática, é importante não perder de vista o quão disfuncionais são certas práticas do STF. Elas fragilizam o STF, acadêmicos e estudiosos do tema já vinham apontando isso faz tempo, e o STF enfrenta esse grande inimigo da sua existência com as suas disfuncionais ferramentas. É importante continuar a criticá-las. Agora, você acha que esses excessos do STF, e especificamente do ministro Alexandre de Moraes, ainda que com o pretexto de combater os excessos da extrema-direita, eles podem deixar marcas, assim, indeléveis no nosso sistema judiciário? Isso pode dar um problema lá na frente. Mais uma vez eu vou citar aqui o Rui Barbosa, que dizia: se uma lei não serve para proteger teu adversário, também não vai servir para te proteger. Nós estamos criando precedentes, ainda com uma justificativa em tese de defesa da democracia, etc., que podem nos custar mais caro adiante. A resposta curta, Ernesto, para essa pergunta é sim, pode custar caro. É muito perigoso o tipo de extravagância jurídica que tem as melhores justificativas do ponto de vista político, mas não necessariamente está sendo feita com o rigor jurídico necessário do precedente que cria, né? Então, ao mesmo tempo que o STF está lidando com ameaças e com uma indústria de desinformação, de abuso da liberdade de expressão também, e que, em teoria, aquilo que o STF, e em particular o Alexandre de Moraes, afirma sobre os limites à liberdade de expressão, que existem de fato, e, portanto, o argumento bolsonarista da liberdade de expressão é um argumento cínico e equivocado, um argumento que nega a ideia de liberdade com responsabilidade e limites jurídicos propriamente. Fazer com essas disfuncionalidades procedimentais, por exemplo, a concentração de tanto poder na mão de um ministro, de modo a individualizar tanto a crítica e desinstitucionalizar a decisão do STF, tudo isso é arriscado. E é difícil imaginar, por enquanto, uma tentativa do STF de ir corrigindo esse caminho, né? E de tomar essas decisões com a precisão e o rigor jurídico que esses momentos difíceis especialmente precisam. Ao mesmo tempo, é preciso também lembrar que esse momento excepcional do STF se deve à omissão de muitas outras autoridades. No caso do governo Bolsonaro, o STF estava desguarnecido de um procurador-geral da República que investigasse os crimes, obviamente, e cotidianamente cometidos pelo presidente, né? Uma outra omissão clara é a omissão do Congresso Nacional, que tem se rendido a lobbies milionários de plataformas digitais e não consegue criar qualquer norma, qualquer lei para regular as práticas de desinformação. Portanto, nesse vácuo institucional, o STF, que estava na linha de tiro pessoal, institucional, mas também a democracia estava em risco e continua em risco, o STF adotou essa forma extravagante de agir. Pode não ter sido com os melhores cuidados, mas foi importante ser normalizado. Hubner, para a gente encerrar, você que assume essa postura crítica diante do judiciário brasileiro, apontando aí vícios, o que chama também de disfarces, na sua avaliação, quais seriam então as principais medidas para promover uma maior transparência, uma maior imparcialidade e eficácia do sistema judiciário?
Bom, são muitas coisas que a gente pode pensar, seja do STF especificamente, seja do sistema judiciário, como você pergunta. Mas eu acho que, para começar essa história, a gente precisa interpelar e questionar e, de fato, investigar, tanto do ponto de vista jornalístico quanto do ponto de vista acadêmico, as condutas promíscuas de confusão do público com o privado de ministros e juízes em geral. Então, Oh, que pena. A gente perdeu o contato do Hubner no finalzinho da fala dele. Acho que a gente, de fato, perdeu o contato, mas fica aqui o nosso muito obrigado ao professor. Só que a informação, Jefferson, Conrado Hubner. Ele vai estar no dia 27, às 12 horas, no Centro de Convenções, para fazer o lançamento do livro aqui, O Discreto Charme da Magistocracia, e ele vai participar de uma mesa aí, um café literário, uma mesa com Lívia Natália e Jefferson Tenório, com mediação do nosso colega Flávio Novaes. Maravilha, isso na sexta-feira. No dia 27, isso. Sexta-feira, não é isso? Exato. Dia 27, na Bienal do Livro. Na mesa Livros e Liberdade, um café literário Livros e Liberdade. Maravilha, professor Conrado Hubner, se ainda estiver nos ouvindo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Agora 8h51 na Tarde FM.